Olá, amados rapazes do Senhor Jesus, estamos de volta com dica de leitura. Hoje nós estamos trazendo mais uma dica de leitura. Finalmente, o livro que faltava, o que falta na sua coleção é esse 12 Homens e uma Missão, né? Uma obra oportuna que certamente preencherá um rito aí, né, na literatura cristã brasileira. Então, 12 Homens e uma Missão, um perfil bíblico histórico dos 12 discípulos de Jesus. Edição revista e atualizada. Muito bom, vai contar a história dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. É um livro grosso, então tem muito conteúdo, muita coisa, né? Uma espessura muito boa, capa dura, né? Resistente. Como sempre, eu vou ler o sumário para vocês, um pouquinho aqui, para vocês entenderem um pouquinho do que tem nessa obra aqui, né? O nosso sumário vai trazer uma introdução ao mundo apostólico, né? Para a gente saber um pouco sobre o mundo apostólico, os aspectos facilitadores da discussão da fé cristã no mundo greco-romano. Aí vamos falar sobre a enorme exclusão social romana e a expectativa de uma nova era. Vamos falar sobre o senso de unidade, universalidade política do Império Romano, a segurança e a facilidade de trânsito terrestre e marítimo. Veja que ele não só conta a história dos apóstolos, ele traz muito conteúdo bom. A facilidade de comunicação com a Universidade de Língua Grega e a expansão do latim, né? Vai contar isso. Vai falar sobre o amplo desenvolvimento do comércio internacional promovido pela riqueza do Império. Vai falar sobre a expansão do judaísmo, da diáspora. Vai falar sobre a decadência religiosa dos povos conquistados por Roma. Vamos falar sobre a contribuição da filosofia grega, né? O que a filosofia grega ela contribuiu, né, no mundo cristão para nós. Os fatores inibidores da historicidade dos apóstolos, a modestia e a simplicidade dos apóstolos não nos tornavam objetos de análise biográfico para os primeiros cristãos. A ausência de uma perspectiva histórica duradoura por parte da igreja primitiva. Vamos ver aí sobre o desinteresse da história secular pelo cristianismo primitivo, o advento da sucessão apostólica, o crescimento, rivalidade entre a igreja oriental e a igreja ocidental e a corrida pelas relíquias apostólicas, isso aí vai falar muito bem, e a visão estratégica dos apóstolos. É bastante interessante. Só que aí ainda tem mais conteúdo. Aí vai começar a falar sobre Bartolomeu, aí vai vir Mateus, vai falar de Simão Zelote, vai falar de Judas Iscariote, um breve apostolado de Judas, e vai falar um pouquinho, vai falar sobre Tomé, André, Filipe, Judas, Tadeu, né? Vai falar um pouco de João, né? Aí vai vir os dois Tiago, né? Que existiu, os dois Tiago. Vamos ver Simão Pedro. E aí, por final, vamos ter uma biografia no geral. Então, é muito bom. Você vai conhecer a história no tempo dos apóstolos, vai conhecer as histórias em si dos apóstolos, né? Aí de cada um dos 12 apóstolos, como você viu aí, Bartolomeu, a vocação de Bartolomeu na Ásia Menor, vai falar Bartolomeu rumo ao Oriente, a história dele e tudo mais. Mateus, vai contar a história de Mateus, por onde ele passou, né? A morte de Mateus vai contar. Se você não sabe como é que os apóstolos morreu, você vai ver como é que Mateus morreu, né? Aí você vai ver a história de Simão, o Zelote, né? A tradição e a missão nas ilhas britânicas,
e tudo mais, os restos mortais de Simão Mateus, aí vai falar, Simão Zelote, melhor dizendo. Um pouco da história de Judas Iscariote, Judas um tesoureiro pouco confiável, né? Vai falar sobre em muitas coisas, Tomé, né? As relíquias e o túmulo de Tomé, né? Vai falar aí sobre André, os restos mortais de André, Filipe sepultado em Hierápolis ou em Roma, né? Uma questão aí onde Filipe tenha sido sepultado. Judas Tadeu, vai falar sobre a morte de Judas Tadeu, tudo mais. João, né? O apóstolo João, o apóstolo do amor, o local do descanso de João. Vai falar um monte de coisa. João na ilha de Patmos, né? O retorno a Éfeso. Os dois Tiago, aí você vai ver, conhecer o Tiago maior, né? O Tiago menor, você vai saber aí tudo mais. Simão, né? Pedro, o príncipe dos apóstolos, vai falar aí. É um livro que não pode faltar na sua coleção para você conhecer verdadeiramente a história dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. 12 homens e uma missão. Um livro que vai edificar muito o seu conhecimento, principalmente você que prega, você que gosta de ler, você que gosta de conhecer a palavra de Deus, saber da vida dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, você pode adquirir essa relíquia para você. 12 homens e uma missão. Adquira, né? Aí a editora não é a editora CPAD, é Agnus, editora Agnus, né? Mas é muito, muito, muito bom para você ler e conhecer as histórias dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus lhe abençoe e aguardo você na próxima dica de leitura em nome de Jesus.